Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou gravando uma aula aqui para a gente conversar sobre a matéria de dependência do Brasil, né? Então, os recados aqui, muito simples, né? O vídeo não é para estar em HD mesmo, para não ficar muito pesado, porque eu vou subir no YouTube, né? Esse vídeo que eu estou gravando. Nós vamos ter que ter alguma aula aqui online, porque, né, a gente está parado, não tem previsão de volta, podemos voltar em junho, em julho, nós não sabemos, né? E aí vocês não podem ficar tudo isso sem estudar. Para isso, a gente vai falar de um assunto que eu não consegui falar direito na aula, né? Que é a aula de independência do Brasil. No final dessa aula, vocês vão ter que fazer uma atividade para entregar sexta-feira, tá bom? Daí eu corrijo e na sexta eu espero passar a próxima lição, tá bom? Então, como que a gente vai estudar hoje, né? Primeiro a gente vai colocar algumas perguntas aqui, né? Então, primeira pergunta, o que que significou a independência do Brasil, né? O que que foi independência? Se a gente vai falar de independência, tem que perguntar o que que foi esse negócio. Como ela aconteceu, ou seja, contar como aconteceu a independência, por que ela aconteceu, por que que o Brasil ficou independente, e o que que mudou e o que que não mudou. Então a aula online aqui vai ser sobre isso. No final vocês vão ter vídeos, vão ter textos para ler, se a explicação não ficou clara. E as perguntas vocês podem fazer pelo grupo ou pelo Google Sala de Aula, tá bom? Então, em primeiro lugar, né? Esse aqui é um mapa, e é um mapa do quê? É um mapa do país Portugal, né? Então, se a gente voltasse para o tempo 200 anos atrás, a gente ia ver que Portugal era um paísinho da Europa, mas Portugal tinha pedaços que ele mandava na Índia, na China, que chama Macau, na Indonésia, que chama Timor-Leste, nas ilhas do Oceano Atlântico, Açores, Ilha da Madeira. Aqui que foi que o Cristiano Ronaldo nasceu, inclusive, numa ilha. Cabo Verde, alguns lugares da África e o Brasilzão e o Uruguai. Ou seja, Portugal era isso daqui. Então, se você nascesse aqui em Angola, você tinha nascido em Portugal. Se você tinha nascido aqui em Moçambique, você tinha nascido em Portugal. Se você tinha nascido no Brasil, você tinha nascido em Portugal. Mas não era tudo igual. Por quê? Esses lugares aqui, ó, eles tinham que obedecer Portugal. Então, por exemplo, o Brasil. O Brasil tinha um governador que morava aqui no Rio de Janeiro. Quando que é de esse mapa? Esse mapa é de 1822, há quase mais ou menos 200 anos atrás. Quem mandava esse governador para cá era Portugal. O Brasil não podia escolher esse governador. O dinheiro do Brasil, quem escolhia o jeito que ia ser o dinheiro, onde ia pagar, qual que era a moeda, era Portugal. As leis do Brasil eram de Portugal. Então, por exemplo, o Brasil não tinha escola nessa época, o Brasil não tinha faculdade, não podia fazer jornal no Brasil. O Brasil era um país muito atrasado, um lugar muito atrasado, muito atrasado. Não podia nem pintar o Brasil. Tipo, não podia vir artista ficar pintando aqui, era proibido. Então, isso era Portugal. O que aconteceu? Portugal se separou do Brasil. O Brasil se separou de Portugal, rompeu, ou seja, criou um outro país. Isso que é independência. Independência significa criar um outro país. Então, logo de começo de conversa, a gente tem um quadro que vocês conhecem bem quando a gente fala independência. Quando a gente fala independência, vem o quê? 7 de setembro. Vem lá, grito do Ipiranga, etc. O 7 de setembro, esse quadro, ele ajuda um pouquinho a nossa matéria. Por quê? Essa pessoa aqui ao meio é o rei do Brasil, que virou o rei do Brasil. Ele chama Dom Pedro de Alcântara, blá 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 blá, que o nome dele virou Dom Pedro I, e o Brasil virou uma monarquia. Mas esse quadro, ele não ajuda muito a explicar a independência, por vários motivos. Quando a gente lembra de independência, o que a gente lembra? Grito do Ipiranga, Independência ou Morte, 7 de setembro, nas margens do Ipiranga, etc. Por que que isso está errado? Por que que não foi assim, né? Primeiro lugar,
esse quadro está errado, né? Esse quadro ele não foi um quadro feito para você, como se fosse um jornal, para você retratar como foi a independência. Isso daqui, o cara que pintou isso não viu a independência acontecer, ok? Então, o que a gente tem que falar? A independência aconteceu de uma forma totalmente diferente. A gente só sabe disso daqui, Grito do Ipiranga, geralmente na nossa memória. Mas isso está tudo errado, né? Para você ter uma ideia como isso está errado, esse quadro ele foi pintado em 1888. Ou seja, se você fizer a conta aqui, ó, muito tempo depois da independência. Daí tem vários errinhos, né? O Dom Pedro não usava cavalo. O Dom Pedro, ele não estava com... Essas roupas não existiam na época. Ele estava vindo de mula, sem essas roupas todas chiques. Não tinha essa casinha aqui. Tem até uma coisa engraçada que nessa foto não dá para ver porque está em baixa resolução, mas aqui, ó, tem um guarda-chuva. Depois eu até posso mostrar para vocês, porque o Pedro Américo, o cara que pintou isso, desenhou ele lá. Para quadra grande e tal, né? Pôs ele lá. Então, esse quadro não mostra a realidade. Esse quadro, ele foi feito para falar bem do Dom Pedro. Tanto é que o Dom Pedro aqui lembra Napoleão, que era o herói da época. Então, não é para vocês esquecerem esse quadro, mas é para vocês entenderem que a independência foi muito mais complicado do que isso. Então, a independência não foi no dia 7 de setembro, Dom Pedro gritou independência ou morte às margens do Rio Ipiranga. Não foi só isso. Foi muito mais complicado. Ok? Então, para entender isso, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que entender que o Brasil ele passou a ser governado por rei. O Brasil passou a chamar o primeiro reinado de Dom Pedro I, ele virou rei do Brasil. Mas por quê? Como que isso aconteceu? Então agora a gente vai para a segunda parte. Como que aconteceu a independência? Ok? E para explicar isso, a gente tem que ver essa linha do tempo aqui. Ela está em inglês, não achei em português essa linha, mas a gente pode traduzir aqui, ó. Linha do tempo dos eventos políticos e culturais na Europa e na América. Então, vamos lembrar do ano passado. Vocês estudaram ano passado a Reforma Protestante, lá o Lutero, tá? A Revolução Científica, o Galileu, as descobertas científicas, o Iluminismo, as ideias dos filósofos e o absolutismo. O que aconteceu? No final de 1700, começo de 1800, muita coisa aconteceu no mundo em um período de relativamente pouco tempo. Então você teve coisas muito novas. Por exemplo, tá vendo essa Revolução Americana aqui, ó? Aqui foi a independência dos Estados Unidos. Foi a primeira vez que um país ficou independente, se separando de um outro país que mandava nele. Primeiro país da América, foi a primeira república, primeiro país a ter presidente, foi tudo novo aqui. Teve a Revolução Francesa, que nós estudamos. Teve essa revolução que a gente não vai falar, que foi uma revolução de escravos. E, ó, vários países estão em guerra de independência, tá vendo? Equador, Argentina, Venezuela, Colômbia e o Brasil. Ou seja, durante essa época aqui, ó, Age of Revolution é época das revoluções. Muita coisa estava mudando no mundo. Muita coisa. As ideias estavam mudando, a cabeça das pessoas estava mudando. Então, estava mudando tanto que isso impactou o Brasil. Então, a primeira coisa que vai mudar é essa mudança aqui, a Revolução Francesa, vai gerar uma guerra que nós já falamos, que é que Napoleão invade Portugal. Nós já estudamos isso, nós já vimos, eu mandei atividades para vocês. Napoleão invadindo Portugal foi um desastre para Portugal, porque Portugal simplesmente mandava em outros países. E vocês viram que o jeito mais esperto que os portugueses fizeram foi vazar. Portugal fez um acordo com a Inglaterra, que era o grande inimigo da França, do Napoleão,
e veio para o Brasil. Quando Portugal vem para o Brasil, o que significa isso? Significa que o rei de Portugal, mais um monte de gente, veio morar no Brasil. Então veio príncipe, veio princesa, veio funcionário, veio general. Então é uma coisa de louco, assim, né? Você tem que imaginar que não faz nenhum sentido hoje. É uma mudança assim assustadora. Imagina que sei lá, tem uma guerra, o Bolsonaro e todo o governo sai de Brasília e vai morar na Argentina, sabe? Ninguém imaginava isso. E aqui nós já vimos, comer uma maçã, né? Tô com fome. Nós vimos que o rei do Brasil, o rei do Brasil virou o rei de Portugal. Ou seja, Portugal e Brasil ficaram iguais. O Brasil e Portugal ficaram na mesma. Por quê? Porque o Brasil passou a ser a capital, a sede, o lugar da onde mandava Portugal. Então, se a gente olhar esse aqui, como o rei veio para o Brasil, era o Brasil que mandava nisso tudo. Era do Rio de Janeiro. Ok? Até agora, isso é só o que estava acontecendo. Aqui no Brasil, vocês viram, o Dom João fez muita coisa. Ele modernizou o Brasil, ou seja, ele deixou o Brasil mais com coisas novas. Trouxe museu, trouxe teatro, trouxe biblioteca, fez jornal, fez o Brasil poder comercializar, poder vender e comprar coisas de outros países, principalmente da Inglaterra. Então, assim, mudou muito. Para nós isso parece bobo, mas para aquela época foi uma enorme mudança. O Brasil era muito atrasado. Mas quando acontece isso? Isso acontece no ano de 1808. Mas vocês já viram que o Napoleão perde. Napoleão é preso, derrotado, vai lá morrer no meio do nada. E aí tem um problema, que é o nosso amigo o rei Dom João, ele não sabia direito o que fazer, ele ficou enrolando aqui. Então ele ficou no Brasil, gostou, tal, né? E resolveu ficar aqui, ficar aqui, ficar aqui. E os portugueses começaram a ficar puto da vida. Você imagina, teu país está em guerra há 10 anos. Quando acaba a guerra, o teu rei, que é teu chefe, não vem para cá. Ele fica em outro lugar. Pô, cara. Aí que o negócio entortou e aconteceu isto daqui, ó. Tá vendo? Tem uma revolta lá e exigem que o rei volte. Quem exige? O povo, as pessoas ricas de Portugal, e eles criam um negócio chamado cortes. O que é essa cortes? Cortes é um negócio chamado parlamento. Ou seja, Portugal, que tinha um rei absoluto, passou a ter um rei constitucional, uma monarquia parlamentar, igual na Inglaterra. Só que o rei ainda tinha algum poder. E teve que fazer eleição, porque se ia ter parlamento, ia ter que ter eleição. E aí começou a ter uma briga. Por quê? De um lado, os portugueses que moravam lá em Portugal falavam assim: vamos voltar tudo como era antes, vamos deixar o Brasil sem nenhum poder, sem mandar em nada, vamos deixar o Brasil obedecendo totalmente Portugal. Inclusive, o príncipe Dom Pedro, que está lá, tem que voltar. Do outro lado, tinha um monte de gente brasileira que tinha nascido aqui no Brasil, gente que era, tá vendo essa palavrinha aqui, ó, latifundiário, que era fazendeiro, gente que era comerciante, que falou, pô, o Brasil tá tão bom, tá crescendo tanto, tá melhorando tanto, que eu não quero obedecer Portugal, porque se eu for obedecer Portugal, o dinheiro do Brasil vai para Portugal. Não, vamos governar, vamos deixar o rei aqui, vamos continuar do jeito que tá. Vamos deixar o Brasil e Portugal juntos, como se fosse a Inglaterra e a Escócia. Entendeu? Vou dar um outro exemplo. Imagina que o Brasil se junta com a Argentina. Qual que era a opinião? Não separar. Vamos deixar junto.
sem os dois iguais, sem no mesmo patamar, igual São Paulo e Rio de Janeiro, todo mundo igual. Mas aí acontece uma briga. Por quê? Dom Pedro era muito novo nessa época, tinha 20 e poucos anos. Ele resolve ficar no Brasil. E os caras começam a falar na orelha do Brasil, do Dom Pedro, os caras ricos do Brasil, as elites coloniais, falando assim: fica aqui, governa o Brasil, vamos manter o Brasil como um lugar, um país separado de Portugal, obedecendo o rei de Portugal, mas vamos manter as coisas assim, governando nós mesmos. O Dom Pedro falou: vou ficar no Brasil. Isso vai dar um problema. Por quê? O Dom Pedro era filho do rei, ele era regente. Se ele estava aqui, quer dizer que ele podia governar o Brasil. Os portugueses falaram: Dom Pedro, volta. O Dom Pedro, não. Dom Pedro, volta. Dom Pedro, não. E o Dom Pedro resolveu fazer isso daqui, ó. Ele criou uma Assembleia Constituinte, ou seja, para fazer as leis do Brasil. E ele falou que todos os portugueses que eram do exército, que vinham para o Brasil, eram inimigos. Ou seja, o Dom Pedro estava falando: eu vou mandar no Brasil. Eu vou fazer as leis daqui. O exército que vier de Portugal é inimigo. E na hora que Portugal fala, volta, o Dom Pedro fala, não, a gente agora é separado. Independência ou morte. Pronto, separou. Isso daqui é o processo de independência. Então vamos recapitular. O Dom João volta para Portugal, exigem que o Dom Pedro também volte, ou seja, para o Brasil ficar rebaixado. O Dom Pedro e as pessoas ricas do Brasil não aceitam. O que se faz? Dom Pedro se separa de Portugal. Dom Pedro proclama a independência. Como assim? Primeiro teve que ter uma guerra, porque alguns lugares, né, no Maranhão, no Uruguai, o pessoal obedecia o rei de Portugal, não o rei do Brasil. É uma coisa de louco, né? Você pensar que o rei do Brasil era pai do rei era filho do rei de Portugal e era tipo uma guerra de filho contra pai, é uma coisa muito engraçada isso. Mas teve uma guerra entre Brasil e Portugal. O Brasil ganhou essa guerra. Foi uma guerra que eu vou mandar um vídeo, vocês vejam com mais detalhes. O Brasil ganhou, durou 2 anos mais ou menos essa guerra. O Brasil não tinha muito exército e nem tinha navios. Então, o Brasil comprou navios da Inglaterra, pagou mercenário para lutar. E o Brasil teve que pagar uma indenização para Portugal. Então, o Brasil foi lá, pagou milhões para Portugal aceitar separar do Brasil. O Brasil não tinha esse dinheiro. O que o Brasil fez? O Brasil pegou emprestado esse dinheiro da Inglaterra. Então, o Brasil começou já com dívida. Bem, então, para resumir a independência do Brasil, ela foi num contexto histórico, numa época de muitas mudanças, quando o rei do Brasil vira rei de Portugal, o Dom João, eles são iguais, porque o Brasil vira capital do Império de Portugal. Isso dura até o Napoleão ser derrotado. Napoleão é derrotado. Os portugueses falam: Dom Pedro, volta para o Brasil. Dom João, volta para o Brasil. Tem uma briga para decidir se vai voltar, se não vai. O Dom Pedro resolve ficar e ele, com alguns brasileiros, acham melhor que o Brasil vai ser melhor se separar de Portugal do que continuar obedecendo um rei que quer colonizar o Brasil. O Brasil tem que fazer uma guerra e o Brasil ele tem que pagar uma indenização. Bem, agora vamos passar para a próxima questão, né? Então, como ela aconteceu, eu já contei, e por que que ela aconteceu? Então, é difícil explicar, mas primeiro, muitos países estavam ficando independentes. Muitos. Então, se vocês olharem as datas aqui, ó, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, México, Haiti, Venezuela,
todos esses países, eles estão se separando da Espanha. Eles estão em guerra contra a Espanha. Então, imagina, tá um monte de gente falando, olha, esses países lá, a Colômbia e a Argentina, estão fazendo guerra de dependência. Então, essa é a primeira coisa. Era uma época de independência. Em segundo lugar, o Brasil tinha ficado tão rico, tão importante. Uma das coisas que explica essa riqueza é isso aqui, ó. Tá vendo que é isso aqui? Isso aqui é café. O café começou a ser plantado no Brasil, já tinha um tempo, e o café dava muita grana aqui. E as pessoas ricas do Brasil perceberam que não valia mais a pena ficar unida com Portugal. Porque ficar unido a Portugal significava obedecer Portugal. E obedecer Portugal significava mandar dinheiro para Portugal. Obedecer às leis de Portugal. E elas falavam, por que eu vou obedecer Portugal? Portugal está fraco. Portugal não tem mais nem exército direito. Portugal não tinha quase nada. Porque Portugal tinha se enfraquecido demais. Portugal não tinha como combater o Brasil. Não tinha como lutar contra o Brasil. Então, pela primeira vez, um país tinha ficado muito mais importante que o país que criou ele. Então, o Brasil estava ficando muito mais importante que Portugal. E o que mudou com tudo isso? Então, em primeiro lugar, o Brasil passou a ter o seu próprio governo. Então, o Brasil começou a fazer suas próprias leis, fazer seu dinheiro. Teve que criar hino nacional, teve que criar bandeira, teve que fazer um exército brasileiro, teve que fazer escolas, cobrar imposto para ficar no Brasil, teve que criar, escolher que jeito que ia ser governado. E tinha que fazer isso sem depender de Portugal. Demorou um tempo para meio que organizar o Brasil. Teve problemas, tiveram guerras. Pessoal, vou dar uma dica para a próxima aula. O pessoal não gostou do Dom Pedro. Então, só para resumir, por que a independência aconteceu? Primeiro, o Brasil ficou mais importante que Portugal. O Brasil ficou mais rico que Portugal. As elites aqui não queriam mais obedecer Portugal. Em segundo, era uma época que muitos países estavam independentes por causa das guerras do Napoleão. Então, tinha uma vontade de ficar independente. O que não mudou no Brasil? Então, beleza, o Brasil ficou independente. Teve tudo isso aqui. O que não mudou? Primeiro, uma coisa maluca, né? O rei do Brasil tinha nascido em Portugal. Maluco isso. Que era Dom Pedro. E o Brasil continuou tendo rei. Então, antes o Brasil era governado por um rei de Portugal, agora rei do Brasil. O Brasil continuou sendo um país onde a agricultura era muito importante. Os fazendeiros continuavam as pessoas mais ricas do país. O Brasil continuou só ganhando dinheiro vendendo produto agrícola. Isso vai ser muito importante. Por quê? Se vocês lembram da Revolução Industrial, os países que tinham fábricas ficavam mais ricos. O Brasil não. O Brasil continuou vendendo produtos agrícolas, açúcar, algodão e esse produto aqui, ó. Tá vendo que tá aqui atrás? Isso aqui é café. E o Brasil continuou tendo escravidão. Então, aqui é uma foto de verdade, assim, de real, de pessoas escravas. Ou seja, o Brasil parou de obedecer Portugal, mas continuou tendo escravo. E a escravidão vai demorar muito tempo para acontecer, para acabar. Pessoal, foi a primeira vez que eu criei uma aula assim, né? Eu sei que não é fácil para vocês assistirem, mas também não é fácil para eu dar. Eu não estou acostumado. Imaginem, eu estou dando aula sentado, nunca dei aula sentado na minha vida. Então, o que a gente vai fazer, né? Eu vou passar a lição no Google Sala de Aula. Tentem entregar por lá. Aqui está o código. Se não der, entreguem pelo WhatsApp, mas eu queria que vocês entregassem pelo Google Sala de Aula. Eu vou colocar no site um monte de informação e vocês agora vão ter que entregar isso até dia 27. Por que até dia 27? Porque eu vou corrigir no final de semana, vou dar nota e eu vou passar a próxima lição para a semana que vem. Tá bom? Qualquer dúvida, mande mensagem pelo WhatsApp e
se cuidem, sentem a bunda no sofá aí e não fiquem andando pela cidade, porque vocês perceberam que a epidemia vai ser forte. Até mais.